Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Muito obrigado. Daqui a pouco vocês retornam. É muito bom estar na presença do Senhor. E nesta hora, eu pediria a você, por gentileza, que abrisse sua Bíblia, ou o seu iPad, ou o seu aplicativo, ou o seu celular, no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Livro de Êxodo. O segundo livro escrito por Moisés, onde conta a sua história. No capítulo 3, mas antes de lermos o versículo 1 do capítulo 3, eu gostaria de ler o versículo 23 do capítulo 2, tá? A partir do versículo 23 do capítulo 2. Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, da escravidão, e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o gemido, o seu gemido, o gemido do seu povo. E lembrou-se Deus do seu concerto, da aliança que fez com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu a Deus. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Capítulo 3, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, ao monte Horebe. Amém. Meus queridos, nós encontramos aqui uma parte da história deste homem chamado Moisés. Uma parte que representa 2/3 da sua vida. Moisés morreu aos 120 anos. E quando acontece o capítulo 3 e versículo 1 que lemos, Moisés está com 80 anos. Então, isto significa que 2/3 da vida de Moisés se passou do capítulo 1, 2 e 3 de Êxodo. Às vezes, nós lemos a Bíblia e achamos que as coisas aconteceram assim, de um dia para o outro, né? Não, esse capítulo terminou, esse já começou esse. Não. Né? Do capítulo 2 ao capítulo 3, se passaram 40 anos na vida de um homem. É muito tempo ou pouco tempo? É muito tempo. Principalmente para nós, para essa geração dos dias de hoje, a geração McDonald's. Né? É muito tempo. Moisés, com 80 anos, decide tomar uma decisão, mas antes que nós possamos chegar nesta decisão de Moisés, eu quero poder compartilhar com os irmãos sobre estes 40 anos que houve um hiato na vida de Moisés. Até os 40 anos, nós podemos ver a história no início. Moisés, quando nasceu de uma família hebreia, da tribo de Levi,
Na época em que Moisés nasceu, já havia uma profecia que viria um libertador para o povo de Israel, que o libertaria da opressão, da escravidão de Faraó e do Egito. E Faraó, sabendo disso, determina que todas as crianças, todos os meninos que nascessem das famílias dos hebreus deveriam ser mortos. E ele determina as parteiras que todos os meninos, assim que nascessem, tinha que torcer o pescoço, tinha que matar. E Moisés nasce neste período em que havia este decreto de Faraó. Veja bem, as parteiras de Faraó, elas tinham que cumprir aquele decreto. Ou elas cumpriam, ou elas morriam. Mas entenda uma coisa: quando Deus tem um propósito na vida de um homem ou de uma mulher, aleluia, ninguém poderá interromper. Ninguém poderá interromper. Se Deus tem um propósito na sua vida, ninguém poderá interromper esse propósito. Você pode passar perigos de morte. As parteiras de Faraó podem até querer matar você, mas não vão conseguir. Entenda isto. Então não tenha medo das parteiras de Faraó. As parteiras de Faraó, queridos, eu não vou pregar sobre elas, mas são aquelas parteiras que matam o projeto quando nasce. Eu não sei se alguém já matou o seu projeto, algum projeto seu que nem chegou a nascer. Eu não sei se alguém provocou um aborto no seu projeto, ou chegou a nascer e alguém interrompeu, alguém matou. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, que a partir de hoje a história com você é outra. Aleluia! Você crê nisto? Então não tenha medo das parteiras de Faraó. Fala aí para o teu irmão, não tenha medo das parteiras de Faraó. As parteiras de Faraó não vão matar o teu menino. As parteiras de Faraó não vão matar o teu projeto. As parteiras de Faraó não vão matar os teus sonhos. Pode até querer. Mas o menino cresceu e os pais esconderam o menino porque as parteiras não mataram. Os pais esconderam o menino e o menino cresceu, ficou um meninão, um garotão e já chorava forte. E a decisão dos pais foi colocar em um cesto de vime, betumado, e colocar o menino dentro daquele cesto no rio Nilo, para que aquele cesto chegasse até o local onde a filha de Faraó, ela costumava-se banhar-se todos os dias. E ali naquela decisão, eles colocam o menino no rio Nilo. No rio Nilo, de acordo com a história, havia uma grande presença de crocodilos que não respeitavam ninguém. Agora imagina um bebezão bonitão daquele na boca de um crocodilo, sendo engolido por um crocodilo. Mas entenda uma coisa que eu acho assim, muito extraordinária, que a Bíblia nos mostra na história, capítulo 1, capítulo 2 de Êxodo, é que enquanto o cesto ia correndo no rio Nilo, Miriam, a irmã de Moisés, a irmã do menino, ela ia acompanhando toda a trajetória do projeto. Vocês não pegaram, porque vocês não deram glória a Deus. Deixa eu repetir. Não, porque quando dá glória a Deus é porque pegou. É porque foi rema. Não é verdade? Veja bem,
Quando eles colocaram no Nilo, havia perigo dos crocodilos comerem o menino. Mas a irmã do menino, Miriam, que deu a ideia para a mãe colocar o menino no rio Nilo, e que chegasse até onde estava a filha de Faraó. Foi Miriam que deu a ideia. Quem dá a ideia é responsável pelo projeto. E Miriam saiu acompanhando, conforme o cestinho ia na corredeira do Nilo, Miriam ia acompanhando lá à margem, ia acompanhando, ia cuidando do projeto. Os crocodilos não vão destruir o seu projeto, porque existe alguém que está vigiando, está cuidando dele. Pode se levantar o inferno contra você, pode se levantar o inferno contra o seu projeto. Entenda uma coisa, sabe o que Miriam representa? Miriam representa o Espírito Santo de Deus, aleluia! O Espírito Santo, aquele que guia em toda a verdade. O Espírito Santo está cuidando de você. O Espírito Santo está cuidando do teu projeto. Talvez você esteja assim, está acabando 2013. Ainda não acabou, como disse o pastor Arno. Ainda não terminou 2013. Daqui até o dia 31 de dezembro, ainda existe algo extraordinário para acontecer na sua vida. E o Espírito Santo está de olho em você. Olha para o seu irmão, diga para ele assim: o Espírito Santo está de olho em você, meu irmão. Porque você está triste, porque você está chateado, porque você acha que o negócio não está dando certo, porque você pensa que está tudo acabado, porque ainda faltam 15 dias, 16 dias para acabar esse ano. Todo o universo, todas as galáxias, todos os planetas foram feitos em 6 dias. O que é o teu problema, a tua situação diante desta criação? Ei, o Espírito Santo está de olho, aleluia. Não entristeça o teu coração, não desanime o teu coração, porque o Espírito Santo de Deus está cuidando de tudo. Mas Moisés chegou lá, foi criado no palácio de Faraó, com as mesmas regalias e os mesmos direitos de um faraó, de um filho de Faraó, de um neto de Faraó. Cresceu, e a Bíblia diz que ele foi educado em toda a ciência do Egito. Você sabe que no Egito existiam as melhores universidades de engenharia. Era no Egito. Lá no Egito existia as melhores universidades de direito. No Egito. Vocês acham por que Moisés escreveu 5 livros da lei? Porque ele entendia de ciência jurídica. E foi lá no Egito que Deus colocou ele para aprender. Aleluia. Foi lá no Egito que Deus colocou Moisés para ser formado, para ser preparado. Entenda uma coisa, às vezes nós não entendemos que Deus nos coloca em determinado lugar para nos forjar, para nos preparar, mas um dia Ele vai nos tirar de lá. Para de reclamar, meu irmão. Para de murmurar. De repente Deus está colocando você num determinado lugar para te preparar para lugares maiores, para lugares mais altos. Você diz assim: mas eu estou tanto tempo, né, com aquela cara de choro, aquela cara de bebê chorão, tanto tempo no Egito. Não, Deus está te forjando no Egito. Sabe, não reclame porque você está comendo da comida do Egito. É Faraó que está te alimentando. É Faraó que está financiando a tua universidade.
Sabia que tem gente que acha que não. Não, se for Faraó eu não quero. Mas deixa Faraó financiar a tua universidade. Porque Deus abençoa o ímpio para quê? Para que o ímpio é abençoado? Fale para mim. Hein? Para abençoar o justo. Moisés, irmão, Faraó pagava um salário alto para a mãe de Moisés cuidar de Moisés. Você já leu lá? Nesses 3 primeiros capítulos da Bíblia, existe tantas mensagens extraordinárias para o dia a dia da nossa vida. Deus é tão tremendo quando Ele tem um propósito sublime sobre as nossas vidas, que não importa, Ele vai usar o ímpio, Ele vai usar o corvo, como usou o corvo para dar comida para Elias lá na caverna. Agora você tem que estar atento e não rejeitar a comida do corvo, e não rejeitar o financiamento de Faraó. Moisés foi criado ali, mas teve determinado momento que Moisés teria que decidir se aceitaria ou não ser chamado filho da filha de Faraó. Se Moisés aceita ser chamado filho da filha de Faraó, ele não poderia fugir do trono do Egito. Ele teria que se tornar um faraó. Ele teria que governar o Egito, porque ele seria herdeiro do trono do Egito. E ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó. Ele sabia o que estava fazendo. Ele sabia que Deus tinha um propósito maior na sua vida. Aleluia. E Moisés então rejeita, mas permanece no Egito, porque ele foi criado por aquela família, ele era amado por aquela família. E um dia, veja comigo, as razões que levaram Moisés ter um espaço na sua vida de 40 anos. 40 anos de ostracismo, 40 anos de paralisação, 40 anos que ficou neutralizada a sua vida. O projeto para o qual ele foi forjado no Egito ficou paralisado por um período de 40 anos. Entenda uma coisa: ninguém pode paralisar o projeto de Deus na sua vida. Ninguém. Nem o seu pai, nem a sua mãe, nem a sua mulher, nem o seu marido, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu pastor pode paralisar o projeto de Deus na sua vida. Mas existe uma pessoa que pode. Você mesmo. Você pode paralisar o projeto de Deus na sua vida. Entenda isto comigo. Eu estava dizendo hoje no almoço pastoral. A maior estratégia de Satanás não é fazer eu e você pecar. Não. A estratégia dele não é essa, porque ele sabe que o homem é um pecador em potencial. O homem é um pecador em potencial. A estratégia de Satanás, a maior estratégia de Satanás, não é nos fazer pecar. A maior estratégia de Satanás é nos fazer parar. Quando ele para um homem e uma mulher, ele diz: aí, cheguei no meu objetivo. Quando ele faz eu e você desistir dos propósitos de Deus para a nossa vida, quando ele faz eu e você desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos projetos que Deus estabeleceu no nosso coração, então ele alcança os seus objetivos. Moisés passou 40 anos na casa do seu sogro. E quando você lê
o versículo 1 do capítulo 3 diz: apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro. De quem era o rebanho? Hein? Do sogro. De quem era a tenda que Moisés morava? De quem era o camelo que Moisés andava? De quem era a filha, a mulher com quem Moisés casou? Agora olhe para mim. Em 40 anos, o que Moisés conquistou? Só o sogro. Ainda bem que ele tinha aquele sogro, né? Ainda bem que ele tinha aquele sogro. Mas a sua vida não andou. A sua vida não caminhou. Durante 40 anos, Moisés paralisou os propósitos que Deus tinha para a sua vida. É muito tempo, né, irmãos? Eu não sei quanto tempo você tem paralisado na sua vida os propósitos que Deus tem para você. Eu não sei quanto tempo, quem sabe já existem projetos que você já colocou até no arquivo morto. Quem sabe você disse assim: já completei 50 anos, isso não vai mais se cumprir. Quem disse para você que pelo fato de você ter 50 anos não vai se cumprir, meu irmão? Meu irmão, Caleb tinha 85 e dizia assim: eu ainda estou com a força de 40. E todos os planos e projetos de Deus, tudo aquilo que Deus prometeu a mim, vai se cumprir. Caleb, com 85 anos de idade, ele disse: tudo aquilo que Deus prometeu se cumprirá. E por que você com 30, 40 já está querendo desistir? Hein? Por que você com poucos anos de idade e com algumas frustrações da vida, você já está dizendo: isso não vai dar certo, isso não vai acontecer, isso aí não vai adiante? Meu irmão, quem te falou isso? Existe um propósito de Deus na tua vida. Moisés ficou 40 anos na casa do sogro. Eu não sei se tem aqui alguém que está na casa do sogro, mas eu quero dizer uma coisa para você: chegou o tempo de você sair da casa do sogro. Chegou o tempo de sair da casa do sogro. A casa do sogro é um lugar de conforto. A casa do sogro é o lugar onde muita gente se acomoda. A casa do sogro é o lugar do comodismo que tem prendido e amarrado e cerceado a vida de muitas pessoas. Mas chegou a hora. Hoje é o dia. Se hoje ouvires a minha voz, a casa do sogro acaba para você hoje. Toda esta situação que amarra você, que prende você na casa do sogro, nesta zona de conforto, neste lugar onde você se acomodou. Entenda uma coisa: chegou a hora. Deus está quebrando agora toda a força que te prendia no lugar de conforto, onde a tua vida não andava. Fazendo alguns estudos da palavra de Deus, eu cheguei nesse texto e disse: Senhor, por que Moisés ficou 40 anos na casa do sogro? O que levou este homem tão poderoso? Um homem que sabia para que veio. Moisés sabia para que veio. Moisés sabia que Deus o queria como líder e libertador da nação de Israel da escravidão do Egito.
Entenda uma coisa. Sabe por que Sansão foi amarrado e cegado? Sansão, eles não apenas furaram o olho, os filisteus não furaram o olho de Sansão, eles arrancaram os olhos de Sansão. Arrancaram para nunca mais enxergar. Sabe por que eles acorrentaram Sansão? Porque Sansão era forte. Eles não querem amarrar os fracos. Eles querem, os inimigos, eles querem amarrar os fortes. Você não entendeu porque não deu glória a Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? Que você é forte. Eu estou dizendo para você, você é forte. Você é forte. Você é forte. Você não é isso que o diabo diz que você é. Não, o diabo diz que você é um perdido. O diabo diz que você não tem mais jeito. O diabo diz que você não vai alcançar nada na sua vida. Mas eu estou dizendo para você, diga ao fraco, sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Eu sou forte. Eu sou forte. Sabe por que o inimigo quer amarrar você? Porque você é forte. E ele sabe que, como Sansão, que se você se escorar em alguma coluna, ele sabe que basta você estar no lado de uma coluna. Basta você estar no lado de uma coluna, encostar nela, como Sansão, mesmo sem olhos, mesmo sem visão, mesmo com os seus cabelos cortados e ainda crescendo. Mas quando ele encostou na coluna do templo de Dagom, lá dos filisteus, aquele templo veio abaixo. Sabe o que eu estou dizendo? Que ninguém te poderá resistir. O diabo quer te fazer parar 10 anos, 20, 30, 40 anos. Mas eu estou dizendo para você que você é forte, aleluia. E ninguém poderá te resistir, aleluia. Ninguém poderá te resistir, porque você é forte. E Moisés, ali na casa do sogro, eu disse, Deus, por que esse homem tão forte? Esse homem tão preparado intelectualmente, espiritualmente? Por que este homem ficou na casa do seu sogro durante 40 anos, enquanto o capítulo 12 de Êxodo estava acontecendo? Enquanto o povo de Israel estava sofrendo, enquanto o povo de Deus estava gemendo, Moisés estava na casa do sogro, na sua zona de conforto. Não é pecado tirar férias, é bom tirar férias. Mas enquanto você está tirando férias, existem milhares e milhões que estão gemendo, gemendo, gemendo. Enquanto nós estamos descansando, né? Eu sei que foi pregado aqui que o descanso nosso é dar descanso a quem precisa de descanso. Não é isso? Esse é o nosso descanso. Dar descanso a quem precisa de descanso. Então, meu irmão, nós não vamos descansar nunca, porque está cheio de gente precisando de descanso. Não podemos parar. Deus tem um propósito maior na nossa vida. Veja bem, eu disse, Senhor, por que Moisés ficou tanto tempo? Esse homem tão forte, esse homem tão inteligente, esse homem tão poderoso, escolhido pelo Senhor. O Senhor livrou da mão de Faraó, o Senhor livrou da boca, da mandíbula do crocodilo. E agora, Senhor, esse homem está parado 40 anos. E Deus me mostrou no capítulo 2 a razão de Moisés ter ficado 40 anos na casa do seu sogro, porque existem situações
que nos amarram, que nos prendem. Você pode ser o homem mais inteligente, você pode ser o homem mais espiritual, mas entenda uma coisa: se você não tiver cuidado, algo poderá te prender.